contexto bíblico, aí você pode tirar alguma finalidade então, disso. O 666 lá de Salomão não tem nada a ver com o 666 do anticristo? Eu acredito que não, mas nós devemos lembrar que no nosso, se eu tiver tempo de concluir o raciocínio aqui, Salomão é um homem muito idolatrado na maçonaria. A maçonaria é o templo de Salomão, é mais do que o próprio Jesus Cristo, né? Então, a reconstrução, o maior sonho da maçonaria é a reconstrução do templo de Salomão. Está dito por um maçom grau 33, Albert Mackay. Se você retirar o sonho da reconstrução do templo de Jerusalém, você acabaria com todo o sonho da maçonaria, porque todo o sistema decairia por si só. Então, nós cristãos damos mais ênfase ao templo, à pessoa, que é o templo de Jesus, não ao edifício. Certo. Então, existe essa relação de Salomão com a maçonaria. Mas não é disso que o texto está falando lá em Crônicas e Reis. Não é disso, não. Mas eu queria mostrar, continuando o nosso raciocínio, que o chip vai ser um controle de dinheiro, como tem no nosso cartão de crédito. É um chip que controla o nosso dinheiro. Eu queria que o irmão desse um close aqui na nota de $1. A nota de $1 ela tem todos os símbolos da maçonaria. Tá? O senhor não gosta da maçonaria, né, doutor? Não. Eu tenho muitos amigos maçons, amo e respeito, e quero ganhá-los para Jesus. Para eles saírem de lá, sou o homem que mais ama os maçons, você pode ter certeza disso, que eu tenho coragem de contar a verdade para eles. Você vê aqui na nota de $1, está escrito aqui, novo ordo do século, é nova ordem mundial. Isso já foi escrito, a data está aqui em Algarismo Romanos. Deixa o telespectador não viu ainda. O que o senhor acabou de falar. Aqui em cima... Opa, deixa eu ver aqui. Aqui em cima está a pirâmide, com a data 1776. Aí é aí que está escrito. Essa é a nota de $1. Agora tem ela ampliada aqui à direita, fica melhor de você focalizar. Esse é o símbolo da maçonaria no dinheiro. E no chip vai ter o símbolo deles também, que vai ser o controle do dinheiro, não vai ter o papel. Isso eu vou mostrar. Espera um pouquinho só, doutor. Deixa eu ver se eu entendi. A gente sabe, quem tem uma leitura um pouco mais literal do anticristo e do falso profeta, fala-se muito na nova ordem mundial. Sim. Eu não sabia que isso aí estava na nota de $1. Então, a nova ordem mundial pode ser uma organização controlada e dirigida pela maçonaria? Sim, o símbolo dela, a pirâmide, você vê toda aqui. Você vê que a pirâmide aqui tem um detalhe interessante. Ela não está com o topo dela completo. O topo está só... Agora, se você entrar em Jerusalém, na cidade de Eliate, você vê uma pirâmide já com a parte dela completa, ou seja, já terminamos o nosso trabalho. Nós já dominamos Israel. Israel é totalmente dominado por eles. Infelizmente, o povo, quem? A maçonaria, o povo que nós amamos muito, o povo judeu, do qual eu sou descendente também, trocou Jesus Cristo por esse Gadu. Você pergunta quem a um Gadu, é o grande arquiteto do universo. Você pergunta a um judeu maçom, você pergunta a um budista maçom se Gadu tem um filho chamado Jesus Cristo. Vai dizer que não. Então não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. E esse é considerado realmente o 8º rei. É o anticristo. Nós escrevemos um manifesto há muitos anos, manifesto em defesa da igreja de Cristo. Gadu é o anticristo e o papado falso profeta. Igualzinho está mostrando aqui as duas bestas de Apocalipse 13. Vamos entender. O senhor está muito acostumado a falar desses assuntos, mas nós não estamos acostumados a ouvir. Sim. Então vamos devagar. Gadu não é o Deus da maçonaria? Mas ele existe de verdade? Existe. E eu posso... Como assim existe? Então existe um Deus falso? Eu posso mencionar para o pastor, eu espero ter uma oportunidade, pastor, para a gente entrar em detalhes sobre isso. O ex-bruxo tio Chico, ele foi grau 32 no Ceará, o pai dele grão-mestre. Ele matou a filha dele de 2 anos com um punhal no peito, foi em casa de madrugada, porque Gadu disse para ele, eu te dei todo o dinheiro, toda a riqueza que você quis com um pacto que eu fiz. Geralmente os maçons são ricos, não estou dizendo que todos eles fizeram isso. Ele disse, agora eu quero a tua primeira filha, que no pacto que você fez com um bode, que manifestou lá, ele disse que o Gadu se manifestou para ele e disse, eu quero a tua filha. Ele foi e matou. Esse testemunho, eu estou com a fita dele aqui. Claro.
A pergunta que eu quero fazer de forma bem objetiva para o senhor, por causa do tempo de TV, é a seguinte. É um demônio, na verdade. É um demônio. Então, que mata crianças. Perfeito. Agora, nós sabemos que demônios são seres espirituais e que o anticristo vai ser um ser humano. Sim. Então, como é que o senhor associa? É um homem. É um homem, então, como não veio é Jesus. O Gadu. Pois mas ele é um homem. Enviado por ele. Ele tem a manifestação. A causa dele não se manifestar hoje, pastor, é porque a igreja está aqui e o Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo, a igreja, for arrebatada, ele vai se manifestar. Ele está doido para se manifestar. Mas porque Satanás não tem qualquer autoridade sobre a igreja de Cristo. Mais uma última pergunta nessa direção para o senhor explicar para nós, que essa eu tenho uma dúvida, é uma dúvida muito forte minha. Toda a argumentação que o senhor está usando sobre o chip e o uso que o anticristo vai fazer do chip está indo na direção do controle financeiro, né? Sim. E agora com essa vinculação com uma eminência da maçonaria. Muito bem. Só que no texto de Apocalipse 13, salvo engano meu, quem implanta esse sistema não é o anticristo, mas o falso profeta. Sim, por isso que são as duas bestas que trabalham juntos. É um líder religioso. Então, como explicar que um líder religioso vai fazer o que o senhor está dizendo que tem a ver com dinheiro? Pastor, Jesus disse, nos últimos tempos existirão falsos profetas, muitos, muitos. Eu posso mostrar aqui para o pastor, igreja evangélica esotérica de Jesus Cristo em amor e graça. Mas antes disso, e mostrar o líder deles, o líder da Ku Klux Klan era um pastor batista que botava aquele capuz e matava os negros nos Estados Unidos. Eu posso chamar esse homem de pastor? Esse é um falso profeta. Hitler era da sociedade secreta Thule. Quem preparou a primeira, segunda e terceira guerras mundiais foi o Albert Pike. Ele preparou a máfia com Giuseppe Mazzini, o outro maçom. Então, a maçonaria, ela cumpre, como o Abimael disse aqui nesse programa, Apocalipse 17, 17. E a besta foi dado o direito de reinar. Isso é plano de Deus. Ninguém vai impedir o anticristo de reinar. Por isso que ele está dizendo. Agora, ele não tem autoridade sobre a igreja de Cristo. Por isso que a igreja tem que partir contra as portas do inferno. A igreja não pode ficar de braços cruzados. E eu posso mostrar que N testemunho de ex-maçons que tiveram lá, infelizmente, eles são perseguidos, né? E não existe essa liberdade hoje que a nossa Constituição nos assegura, porque existe um poder paralelo, pastor, igualzinho um anticristo. Eu anestesiei o presidente Geisel e eu fiquei surpreso, e dali eu comecei a conversar com ele. Ele disse: Pedrosa, eu queria consertar esse país, mas existe forças ocultas, um poder secreto que me impediu de organizar esse país. Aí você vai ver quem colocou o Fernando Collor no poder e tirou, foi a maçonaria, ele era grau 3, porque não cumpriu o intento deles. Nós estamos com um livro aí, que o pastor já leu também, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar. O primeiro capítulo do livro diz o seguinte: Excelentíssimo senhor Robert Rubem, presidente do Brasil, por 8 anos, Fernando Henrique só estava fazendo o trabalho da rainha da Inglaterra. Então, existe um poder paralelo. Aliás, esse era o apelido dele, né? Pois é, e literalmente, pastor, tem uma entidade federal que possui 98% dos funcionários são maçons. É uma discriminação. Como você pode fazer um concurso público? Polícia Federal, pena que esse irmão não possa testemunhar que ele vai correr risco de vida. Então, isso nós não estamos vivendo mais na nossa Constituição, na Bíblia. Nós já estamos vivendo um governo paralelo. E quem, no Brasil, só para concluir, esse homem chama-se o representante do Gadu, do grande arquiteto do universo, é o grão-mestre. Então, outra coisa que você pode ver, por exemplo, o Kennedy, nos Estados Unidos, não é só aqui no Brasil, não. Ele não quis assinar a ordem executiva 11.490. Obrigaram ele a assinar e mataram ele. Porque dá pleno poder aos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, no prazo de 1 hora, tornar-se dono de toda